Uma boa noite a todos, que alegria estarmos juntos, mais um domingo de frio, começou a temporada de frio, não é verdade? Mas estamos na casa de Deus para aquecer o nosso coração com a palavra do Senhor. Quero cumprimentar também os nossos queridos que estão nos acompanhando pelo canal no YouTube, a Célia, a Tânia, Linda Figueiredo, a Vivi Teles, e a Rosemire, acho que é isso, Rose, na verdade. E os demais que estão acompanhando também, que não deixaram a sua mensagem no chat, mas que estão ouvindo, adorando a Deus também, que você sinta o abraço do Santo Espírito aí onde você está, que você possa pegar a sua Bíblia, talvez você esteja debaixo das cobertas, aqui em Florianópolis está frio, e quando começa esse frio, que ainda nem é a temporada, né, a gente vai pegando as roupas ali do guarda-roupa, que estava há muito tempo esquecidas, e vai usando, e para tentar se aquecer, para aproveitar esse momento especial. Eu confesso que eu coloquei esse suéter, já estou com calor, vou começar a falar, provavelmente começarei a suar, feito uma geladeira velha aqui, né? Mas faz parte, espero que também nos aqueçamos com o poder da palavra de Deus. E é para isso que estamos aqui. Pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus relatado na perspectiva do apóstolo João. Então, abra lá no capítulo 11, Evangelho de João, segundo João, ou livro de João, capítulo 11. E hoje nós vamos estudar um milagre que é muito conhecido. Quando nós olhamos todo o livro de João, ele tem um foco muito específico para aquele momento e para nós hoje, que é demonstrar a divindade de Jesus Cristo. Para tanto, ele escolhe de maneira precisa, conduzida pelo Espírito Santo, para que então relate os acontecimentos, e ele escolhe este milagre para demonstrar de fato quem Jesus era. Então nós iremos ler capítulo 11 de João, a partir do verso 1. Todos encontraram? Se você encontrou aí, abra a sua Bíblia. Se você está no smartphone, coloque no modo avião, farei aqui e perderei a conexão com meus amigos, então, que estão acompanhando na internet. Mas espero que você pegue a sua Bíblia também aí, para então nós lermos o que está escrito na palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor mais uma vez. Querido e bom Deus, louvamos o Teu nome pelo Teu cuidado, por Teu amor, pela Tua misericórdia que nos alcançou, nos deu vida, nos deu paz, nos vestiu, nos alimentou e nesta noite nos trouxe à Tua casa para Te adorar, para ouvir a Tua palavra e Te somos gratos por isso, Senhor. E aqueles também que estão em algum lugar, em suas casas, distantes, também tenham essa oportunidade de Te adorar através desse canal do YouTube, que é uma bênção. E o que nós queremos nesta hora, Senhor, é que o ser humano se cale, que todas as distrações ao nosso redor sejam dissipadas, que o inimigo não tenha poder agora sobre nossa mente, para que o Santo Bom Espírito fale conosco ao nosso coração de maneira poderosa, iluminando a nossa mente, para que compreendamos o que o Senhor quer para nossas vidas, e ao compreender, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Tu sabe o que trouxe cada um aqui, Tu sabe o que levou cada um a sintonizar neste canal. O que queremos é uma bênção de Tuas mãos, Senhor, que Tu nos abrace. Queremos lançar aos Teus pés os problemas, as dificuldades, anseios para essa semana, para esse final de mês. Tudo lançamos a Ti, Senhor. Tem pessoas que amamos, queridos que estão nos hospitais, passando por dificuldades. Alguns até, o irmão Mauro veio à igreja, passou mal e agora está esperando o atendimento, que o Senhor visite. E também visite todos aqueles que estão passando por alguma doença, Senhor. Que eles sintam o Teu toque, Tu que é o médico dos médicos. Mas também tem pessoas passando por problemas financeiros, emocionais, de relacionamento. Nesta hora, toque a vida de cada um, para que eles sintam a Tua paz e a certeza que Tu está no controle da vida deles. E eles assim possam ter uma vida plena e vida abundante em Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos purifique e nos limpe de todo mal. E a finalizar esse culto, saiamos daqui, interrompamos essa transmissão com a certeza que tivemos um encontro real e salvífico contigo. É o que nós pedimos, agradecidos, porque oramos confiando nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.
Capítulo 11, então, do livro de João, a partir do verso 1, diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Paremos por aqui. Se você recorda bem, há 12 anos, no mês de maio, precisamente no dia 1º de maio de 1994, ali eu ia completar 4 anos, mas por incrível que pareça, eu tenho uma memória desse dia. E se você aí que é mais velho, você lembra que nesse período o Brasil tinha um ídolo nacional. Ayrton Senna, tricampeão mundial da Fórmula 1, a população parava e sintonizava para assistir ali os grandes prêmios de Fórmula 1, porque ele era um vencedor, sim ou não? E no dia 1º de maio, então, de 1994, no prêmio ali, no Grande Prêmio de San Marino, o Ayrton Senna, a mais de 200 km por hora, ele tem uma colisão tremenda. E aquela apreensão, aquela coisa assim, aquela preocupação de uma nação. E aí, então, por volta da 1h30 da tarde, no plantão da Globo, ali, aquela musiquinha, aparece, então, à época, o jornalista Roberto Cabrini, para anunciar a morte de Ayrton Senna. Sabe dessas lembranças? A minha mãe até está assistindo, quero mandar um abraço a ela. Eu pequeno, mas eu lembro a comoção que foi dentro de casa. Ao sair a notícia, eu lembro da minha mãe chorando à frente da TV, a família, assim, o Brasil todo enlutado, o próprio governo, ele declarou luto oficial por 3 dias, e o próprio piloto, ele recebeu honras como chefe de Estado. Ayrton Senna era um leitor da Bíblia, ele costumava orar e tinha fé, e no túmulo está escrito um trecho de Romanos 8, verso 38, que diz assim: Nada pode me separar do amor de Deus. Uma perda tremenda de um homem que foi muito amado por uma nação e levou uma nação inteira à comoção, à tristeza. E quando nós olhamos para esse relato bíblico que nós acabamos de ler, percebemos então um homem que também era muito amado pela comunidade, um homem, Lázaro, que fazia boas ações, tinha suas irmãs, Marta e Maria, e acaba sucumbindo, morrendo, o que causou uma grande tristeza. Provavelmente também você já teve alguma perda. Eu acompanho as redes sociais e vejo algumas postagens assim interessantes, que a famosa legendazinha de histórias assim: a vida presta, que é o jovem em algum momento legal, descontraído, e aí dando a entender que a vida é uma maravilha. De fato, a vida é boa, mas quando nós temos uma perspectiva bíblica do mundo em que vivemos, a gente percebe, na verdade, que a vida não presta tanto assim. Por mais que eu esteja num bom momento na vida, num lar, numa casa boa, com saúde, em algum momento a dor baterá à minha porta. Em algum momento, alguém que eu amo ficará doente. Em algum momento, terei que fazer um velório, terei que estar visitando no hospital. É ou não é assim a vida? Às vezes a gente deixa o conforto, tirar a percepção de que tudo isso aqui é transitório, o que nós estamos aguardando é a eternidade. Mas quando nos deparamos com tragédias, nós percebemos que esse mundo não presta. Esse mundo é de pecado. Lázaro, sendo um dos mais firmes discípulos de Cristo, teve um encontro com Jesus e a sua fé foi fortalecida por ele. E quando você olha os evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele fazia questão de frequentar a casa de Lázaro e suas irmãs. Era um lugar onde Jesus se sentia confortável. Porque se você traz à mente como era
o aspecto da vida de Jesus após o início do seu ministério, sempre por onde ele passava, tinha pessoas que o criticavam, sim ou não? Tinha pessoas que não gostavam dele, tinha pessoas que estavam querendo matá-lo, os fariseus faziam arranjos para dar fim à vida dele, para confrontá-lo, mas na casa de Lázaro, Jesus encontrava repouso, descanso. Era uma família onde ele podia falar livremente, que essa família iria aprender, porque o próprio Jesus não tinha um lar próprio, mas então ali ele dependia dessa hospitalidade de amigos, dos discípulos. Mesmo cansado, ele precisava de uma companhia humana, e ele alegrava-se então, quando podia visitar a casa desse amigo. Você tem algum amigo assim? Alguma pessoa especial que você vai à casa, se sente bem, conversa? É gostoso ou não é? É gostoso quando você se sente em paz. E Jesus tinha isso com Lázaro, onde recebia acolhimento. Lázaro e sua família eram muito amados por Jesus. Mas quando você olha o verso 3, onde justamente vem trazer uma realidade direta para nós. Porque quando elas mandam a notícia até Jesus, elas fazem questão de ressaltar o amor de Jesus por aquele homem. Elas dizem assim, Senhor, aquele a quem amas está o quê? Enfermo. Sabe o que isso nos mostra? Que, queridos, nós amamos a Jesus, Jesus nos ama, mas ainda assim, por estarmos no mundo de pecado, nós sofremos, nós padecemos, nós choramos, ficamos maus. Só que às vezes a gente perde essa percepção porque existe um evangelho que é pregado de prosperidade, de conforto. Olha, se você for à igreja, você vai ser abençoado. Se você estiver no culto, você sentirá paz. É verdade, você sente a paz, mas a paz ela deve independer das circunstâncias. Quando eu olho para o Evangelho de Cristo, eu vejo que é um Evangelho como uma espada, que muitas vezes causa separação, divisão, causa dor. Não é porque eu sou um pastor, não é porque eu amo a Jesus, que a minha vida agora será só bênçãos. Ah, como é bom seguir a Cristo, está tudo bom e melhor, está prosperando, estou realizando meus sonhos. Será que é isso o verdadeiro cristianismo? Será que é isso que você busca em Deus? Coisas materiais, prosperidade, fazer barganha? Não, eu não sou fiel ao Senhor, nos diz, porque eu não consegui prosperar. Por que nós buscamos ao Senhor? E sabe, quando as coisas surgem de maneira que nós não entendemos, geralmente nós temos a desconfiar de Deus. A gente costuma perguntar, mas Senhor, por que eu? Se eu sou fiel a Ti, já não passou pela sua cabeça em algum momento isso? Eu sou fiel, eu estou lá no culto, eu guardo o sábado, por que isso está acontecendo comigo? Porque na nossa mentalidade, a gente deve estar então cercados e nenhum mal deve nos atingir. Mas a realidade, na perspectiva cristã, não é assim. E como nós devemos agir quando não entendemos, quando sofremos, quando padecemos, quando as coisas dão errada? Como? Nós olhamos para essas irmãs, então, que levam essa mensagem, porque pensa, você tem um amigo, alguém que você gosta, se você pede um socorro para esse amigo, na sua mente, ele vai o mais rápido possível, não é verdade? Um familiar, estou passando, você consegue vir aqui, você consegue fazer, opa, não, espera aí, eu vou aí. É ou não é assim? Mas aqui nesse momento, Jesus não faz isso. Se você for olhar e fica aqui o dever da noite, para antes de você dormir, você ler todo o relato. Ainda leremos alguns versos aqui, mas você lê todo o capítulo 11. Você vai perceber que Jesus ele faz questão de passar mais alguns dias sem ir ao socorro do seu amigo. E, obviamente, as suas irmãs de Lázaro, as irmãs de Lázaro, ficaram decepcionadas. Por quê? Mas elas, ao mesmo tempo, elas confiavam na graça de Cristo e esperaram nele. Jesus amava de fato a Lázaro,
Mas Jesus, ele tinha também outros para estar junto, para preparar. E quando você olha ali a partir do verso 6, verso 8, você vai ver que os discípulos, eles começam a se questionar. Por que Jesus não foi até Lázaro? Se ele ama Lázaro, ele gosta de estar lá. E aí eles começaram a achar que Jesus havia recebido essa notícia de maneira tão fria. Mas será então que Jesus amava mesmo? E essa demora era um mistério para os discípulos. Por que Jesus não foi logo lá? Se ele oferece tantos milagres, tanto auxílio, mas esse é quem ele ama, por quê? Isso trouxe à mente dos discípulos o próprio caso de João Batista. João Batista também, aquele que preparou o caminho de Jesus e foi entregue, morto, decapitado. E aí eles pensam, será que é a mesma sorte? Mas aí Jesus, conhecendo todas as coisas, amando também a seus discípulos, querendo salvá-los, ele deixa claro para eles quem próprio Jesus era. E quando você lê o verso 11, Jesus vai dizer para eles, nosso amigo Lázaro adormece, mas irei para despertá-lo. Cristo, ele apresenta a morte como ela é diante daqueles que confiam em Deus, como um sono. Os discípulos não entenderam isso, até pensaram, Senhor, se ele está dormindo, então ele está o quê? Bem, ele está legal. Mas Jesus, então, de maneira direta, ao ponto, diz, não, Lázaro morreu. Sabe, queridos, a gente olha para esse relato e percebe que enquanto Jesus estava nos seus afazeres, em nenhum momento daqueles 2 dias que ele continua ali, ele se esquece daquela família que estava enlutada. Mas essas palavras agora aos seus discípulos era para despertar o verdadeiro sentimento de confiança em Jesus, em quem ele era, o próprio Deus, o próprio Deus. E ali então eles entenderam que Jesus não esquece dos seus amigos em aflição. Na verdade, Jesus, ele veio a este mundo, tomou de 100% de uma humanidade para sentir exatamente o que você sente, para ter as emoções que você e eu temos, para sentir a fome que nós sentimos, enfim, para saber literalmente na pele como vivemos aqui nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, ele coloca ali e exorta, fala aos seus discípulos para que eles deveriam ser os representantes dele no mundo, para que eles, assim entendendo, pudessem comunicar a bênção de Deus aos outros. E veja só que interessante, foi por amor a esses discípulos que ele estava preparando, que ele então permitiu que Lázaro morresse. Como assim, pastor? Que loucura! Porque Jesus sabia o que iria fazer. Jesus iria ressuscitar Lázaro. Porque, como ele vai dizer, e vamos ler, ele é a própria vida. Mas ele queria mostrar para aqueles discípulos quem ele de fato é. Sabe o que isso nos mostra? Que nós, ainda que não entendamos algumas circunstâncias da nossa vida, nós precisamos dar o benefício da dúvida. Porque nós temos a sensação, muitas vezes, que o mundo gira ao nosso redor. Não, aquele culto não me agradou. Não, aquilo ali no trabalho, não, falaram mal de mim. Aí é interessante que você olha as redes sociais, muita gente ainda hoje posta assim, não sei o que, inveja dos amigos, como se todo mundo estivesse olhando para a vida, nossa, realmente você é um pupilo, mas você é a coisa, todo mundo quer ser como você. Ou aconteceu alguma coisa de errada, não, é porque querem atingir você. Não, queridos, não é assim que a vida funciona. Eu não sou a última bolacha do pacote. Nós devemos, então, entender, olhar com o benefício da dúvida, de o quê? Não pensar o pior em qualquer situação. Não, eu sou excluído. Não, me rejeitaram. Não, foi que me fizeram de propósito. Não, às vezes são coincidências da vida. São coisas que Deus aconteceu, que a pessoa sequer lembrou, pensou. Às vezes assim, o pastor não falou comigo. Recentemente eu estava conversando aí com umas pessoas, falei, pastor, pensei que o senhor era metido, não falou comigo. Não, onde você me viu? Não, você estava no centro, aí perto da igreja, caminhando, estava de óculos escuros. Eu falei, entendi.
é que eu sou míope. Meus óculos escuros, eles não têm o grau da minha miopia. Então, assim, se eu estou de óculos escuros, eu não enxergo a fisionomia de ninguém que não esteja próximo a mim. Então, assim, às vezes é o benefício da dúvida. Não é que eu não quis falar com você, eu só não vi. E a minha esposa vai dizer que eu também tenho aquela coisa, acho que do homem, né? Estou procurando um copo, aí eu começo a olhar, não, mas eu não está aqui. Aí quando vai lá a esposa, não, mas está aqui, ó, como que tu não viu? Não sei também. E é assim que funcionam as coisas. A gente tem que dar o benefício da dúvida, para que a gente não tome tudo para si e sofra, sem, às vezes, a pessoa nem está sabendo. Estava conversando com uma jovem ontem, no nosso almoço, eu fiquei assim, tem essa questão também da fisionomia. Eu conheço você de algum lugar. Aí fiquei assim, quando ela então compartilhou, pastor, a sua ficha de admissão, lá em Maringá, quando o senhor começou a trabalhar na associação, fui eu que fiz. Eu fiquei assim, então é de lá de Maringá, eu nem lembrava. Então, assim, não tem, a gente tem que dar o benefício da dúvida para as pessoas, para entender que a gente não é o centro da atenção. Entender que as coisas acontecem, não é porque querem me prejudicar, às vezes aconteceu. E aí? Assim aconteceu com Jesus e seus discípulos. Não, ele não ama Lázaro, não, na verdade ele o ama, só que ele tem atenção a outros a dar. E ali então Cristo, interessante, ele permite que o maligno, ele permite que o diabo exerça seu poder, a fim de mostrar para os seus discípulos e para todos que o diabo é um inimigo vencido. Por isso que ele permitiu que Lázaro passasse pelo poder da morte. As suas irmãs ali então teriam aquele momento que seria de maior provação, de maior fé em Cristo Jesus como seu Redentor. Mas essa luta, esse momento de dificuldade, confiando em Cristo, seria o momento em que a sua fé mais resplandeceria. Sabe, queridos, o que eu tenho percebido nessa caminhada cristã é que quando tudo vai bem, nós temos a tendência de esquecer que Deus é o nosso suporte, de dar glória. Você mais orou, quando você mais buscou na palavra, quando foi? Foi um momento de dificuldade ou foi no momento de bonança? Se fosse lícito apostar, eu diria assim, aposto que foi no momento da aflição. Porque é assim que nós funcionamos, infelizmente. O momento que mais buscamos a Deus é quando tudo está errado. Quando nós tentamos resolver das nossas maneiras e aí, não, agora eu vou buscar o Senhor. Então, às vezes, Ele permite para que nós exerçamos a fé nele. E é interessante que quando a gente passa essa provação, essa tribulação, confiando nele, então a nossa fé resplandece em testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Então dê glória a Deus na sua dificuldade, na sua provação. Você passa por dificuldade, agradeça ao Senhor. Sabe, é interessante que eu passei por uma perda em 2023, um momento duro da minha vida, quando minha avó faleceu, e hoje eu agradeço a Deus por ela ter morrido. Porque ela descansou, ela está dormindo, como a palavra aqui mostra. E eu sei que ela despertará quando Jesus voltar e tocar a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão. Sei que ela estará lá. Mas sabe que foi nesse momento que muita coisa, nos meus mais de 30 anos de vida, fizeram sentido. E foi nesse momento que a minha fé esteve firme, estabelecida em Deus. Foi nesse momento de grande dor e perda. Então, querido, se você está passando por uma dificuldade, se apegue ao Senhor, agradeça a Ele e peça forças para seguir, confiando nele, sabendo que Ele proverá todas as coisas. É quando nós estamos nesse momento de maior dificuldade, de maior aflição, maior desânimo, é justamente nesta hora que a mão de Deus está mais próximo para nos auxiliar. É nesse momento. E aí Ele nos tira para ter mais rica fé e uma mais rica experiência. Quando ali Jesus conversa com Marta, no verso 25, Ele vai dar justamente a verdadeira direção da fé de Marta. E você, se ler o verso 25, o texto conhecido do capítulo 11, vai dizer: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. Queridos, em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada, Ele é a vida plena, abundante. Quem tem um Filho, tem a vida. A divindade de Jesus Cristo é a certeza eterna para nós vivermos para sempre, na glória dEle. E aqui também Cristo, Ele está olhando justamente para a sua segunda vinda nesse diálogo. Ele está ali olhando para os mortos, que ressuscitarão incorruptíveis, se levantarão das sepulturas. Está olhando para os que estiverem vivos também sendo transladados para o céu sem passar pela morte. Cristo aqui estava prestes a realizar justamente o maior milagre no seu ministério, a ressuscitar Lázaro dos mortos, representando todos aqueles que morreram confiando na promessa de Jesus Cristo. E ele faz isso então. Aquele que estava prestes a morrer, a dar a sua vida, ele retém em suas mãos a chave da morte, vencedor do sepulcro, e ali ele afirma o seu direito e o seu poder de dar a vida eterna. Ariano Suassuna vai ter um poema que ele vai dizer que a morte é o único mal irremediável, aquilo que nos une todos a um só rebanho de condenados. Porque ele vai dizer, tudo que está vivo, morre. Mas Jesus agora, olharmos para a palavra de Deus, a gente percebe que nós não somos condenados, pelo contrário, se temos a Cristo, temos a vida eterna. Isso é a bênção da palavra. O verso, então, 33 vai dizer que Jesus encontra Maria. Mas veja, se Jesus, Ele próprio venceu a morte, por que o medo de se entregar completamente a Ele, de depender dEle, de ser fiel a Ele? Jesus já mostrou todo o seu poder, porque às vezes a gente sucumbe sem se entregar a Ele por completo. Por quê? Por quê? Verso 33, então Maria se encontra com Jesus, e ali você lê comigo, Jesus vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam. O texto vai dizer que ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Ele se estremece, ele sente ali, porque ele estava lendo o coração daqueles que estavam reunidos. Ele viu que ali, aqueles que estavam pranteando pela morte de Lázaro, na verdade estavam encenando que não passava de uma falsidade. E ele sabia também que aqueles ali que estavam nesse momento chorando, seriam os mesmos que tramariam a morte não só de Jesus, mas até mesmo de Lázaro. Porque Lázaro era o testemunho de Jesus ser Deus. E eles queriam de novo matar a Lázaro. E ali no verso 34, ele faz uma pergunta dolorosa àquelas irmãs: onde o puseste? Imagine a cena agora, um homem muito amado, uma comoção, as irmãs, e ali Marta, sem entender Deus, Jesus vai falar, mas Senhor, para que tu quer me fazer vergonha? Se ele já até fede, o corpo já está ficando podre, sem entender o que Jesus ia fazer. Às vezes a gente faz isso, está me envergonhando, Senhor, por quê? Sendo que Marta ainda não tinha compreendido, porque não entendia o que Jesus estava prestes a fazer. E em face, então, dessa aflição do ser humano, daqueles que estavam chorando ali pelo morto, a gente vê o verso mais curto da Bíblia, o verso 35, que acontece o quê? O que é que acontece no verso 35? Jesus chora. Por quê? Que é o título, da mensagem, caminhando para o fim. Por que Jesus chorou? Será que ele estava triste porque Lázaro morreu, seu amigo? Claro que não, porque ele sabia o que iria fazer. Mas Jesus ali chora, primeiramente porque ele se comove com a dor humana, porque em seu terno, compassivo coração, ele quer agradar a todos, ele quer abraçar, ele se compadece do sofrimento, ele chora com aqueles que choram, ele se alegra com aqueles que se alegram, mas ele vê aqueles que ele ama chorando, sofrendo, e ele se compadece. Mas não foi só por essa simpatia, só por esse amor que ele chorou.
As lágrimas que ali ele derramou estavam muito acima de qualquer compreensão humana, porque ao chorar, ele também percebe e lembra da incredulidade daqueles que ali estavam. Mesmo ele manifestando tudo o que já havia manifestado e mais a ressurreição, ele chora porque vê que mesmo com tudo aquilo, eles ainda queriam matá-lo, ainda iriam crucificá-lo. Ele chora quando vê a gente sofrer, quando vê a gente sozinho e fala assim: pastor, ninguém me entende, eu não sou compreendido por ninguém. Jesus compreende, Jesus está ao seu redor, Ele está lá chorando com você, Ele sentiu o que você sentiu, mas ao mesmo tempo Ele entende e chora quando eu não tenho fé suficiente nele, quando eu não consigo confiar nele, quando eu me torno incrédulo. Ele olha para mim e fala: mas eu já fiz tanto, como assim você não se entrega? Até quando você vai correr para os outros lugares e não vai se entregar por completo a mim? Até quando? Jesus também nesse momento, ele tem um olhar, a cena que se desenrola nos seus olhos, sobre os séculos que viriam de dor e sofrimento. Ele nos viu aqui, no ano de 2026, em Florianópolis, aí onde você está. Ele conseguiu nesse momento olhar e ver a dor que você passa, que é incompreendida por muitas pessoas. Mas ele viu e chorou. E chorou. Ele sabe o que você passa, ele sabe o que você sente, mas ele também aparece e diz que ele te consola. Ele vê você clamando. A gente sempre tem a perspectiva de pessoas que tiram a própria vida, de pessoas que querem morrer, mas quando a gente já pedi para morrer algumas vezes, talvez você já tenha pedido também, mas na verdade, nenhum ser humano quer morrer. Porque quando a gente pede para morrer, como talvez você já tenha pedido, é na verdade um grito de socorro falando: Senhor, está doendo muito, eu não aguento mais viver com essa dor, 30, 40, 50 anos, 60, 70 anos carregando essa dor, eu não aguento, até quando? E aí pede para morrer. Mas Jesus olha: não, você não quer morrer, você só quer parar de sentir dor. E eu estou aqui para te curar, para acabar com essa dor. E Jesus olha você, o coração dele se agita, o coração dele pulsa por você. Ele chora com você, mas ele também quer sorrir com você. Ele quer te consolar. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas uma coisa é certa: Ele não hesita em nos ajudar. Ele responde às nossas lágrimas. A questão não é se Deus nos responde, não é essa a questão, porque Ele sempre responde. A questão é se eu de fato estou disposto a ouvir a resposta de Deus. A história não acaba aí. Você vai lembrar que aí Jesus, ele chama, fala para Marta: eu não te disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Creia, irmão, creia, irmã, que você vai sair dessa, você vai avançar. Mas no verso 39, ele vai dizer uma coisa que é crucial para nós. Ele está ali naquela cena, prestes a realizar o maior milagre da ressurreição de Lázaro, e tinha uma pedra, e ele chama então: tirem a pedra. Ué, o Jesus que ia ressuscitar um morto não tinha condições de falar e a pedra se remover, sim ou não? Óbvio que tinha. E por que assim ele não o fez? Ele pediu o auxílio de pessoas para remover a pedra. Sabe por quê, meu querido irmão, minha irmã, você que nos assiste? Porque Deus não fará aquilo que cabe a você fazer. Não fará. Aquela decisão de abandonar o que é errado, aquela decisão de perdoar, de abandonar a mágoa, Ele não fará isso por você. Não fará. Você tem que fazer. Você tem que cooperar com o poder divino. O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Não adianta. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus não dispensa o auxílio humano.
Talvez seja por isso que até hoje você esteja sofrendo. Talvez seja por isso que até hoje você chora, porque você ainda não fez sua parte. Não é porque Jesus não te ouviu, não é porque Jesus te abandonou, porque talvez você precise remover a rocha que você tem carregado e tem te impedido de sentir a paz e o poder de Deus. O que você precisa ajustar na sua vida para que Deus possa agir? O quê? 2 Crônicas 20, esse é o verso que eu termino, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Multidões, igrejas lotadas por aí, megas churches, como a gente chama, com pessoas buscando uma experiência com Deus, querendo que Ele se manifeste. Eu preciso de um sinal, eu preciso sentir Deus, de alguma forma, milagres, maravilhas. Mas o povo de fato de Deus, ele deve saber separar as coisas. A experiência humana é necessária às vezes, é importante, mas o que de fato deve estar acima de toda e qualquer experiência, de todo e qualquer sentimento, é a palavra de Deus. E querido irmão, querida irmã, você quer conhecer mais a esse Jesus que cantamos, que falamos? Não é eu que vou te falar, não é um culto, é você e a palavra, porque aqui está a revelação máxima de Jesus, é aqui na palavra. Eu converso com muita gente, aconselho. Na verdade, eu dou um só conselho. Às vezes as pessoas chegam para mim: pastor, o que é que eu devo fazer? A minha vida está assim. Pastor, meu casamento. Pastor, que faculdade? E perguntas e perguntas. Mas não é eu que tenho que te dar resposta. E o único conselho que eu dou é: você e a palavra. Você e a Bíblia. Porque quando você chorar de fato, se prostrado, buscando respostas aqui na Bíblia, eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na tua vida. O problema é que a gente não busca. O problema é que a gente quer sinal, quer uma banda de louvor, quer aquilo, e apoteose e tal. Meu irmão, não é nisso. É você e a palavra. Você e Deus. E Ele vai te curar, vai chorar com você, vai sorrir com você, mas isso só você pode fazer. Não sou eu que vou fazer por você. Eu tenho a minha experiência com Deus. Você tem que ter a tua. E aí, o que falta? O Fabrício vai cantar agora. E Deus te trouxe aqui para lembrar que você é amado, que Ele quer vencer por você, que Ele quer realizar o maior milagre na tua vida. Mas para isso você precisa se entregar por completo, se render, voltar ao primeiro amor. E aí tudo vai fazer sentido, tudo vai valer a pena. Qual vai ser a tua resposta? Enquanto o Fabrício estiver cantando aqui, eu te convido a refletir na tua vida. O que é que está faltando para você sentir a paz que excede todo entendimento? O que é que está faltando para João capítulo 10, verso 10 se cumprir na tua vida? Você ter vida plena, vida abundante, o que é? Enquanto o Fabrício cantar, se for o teu desejo, se lançar a Deus, chorar com Ele, se alegrar com Ele, faça isso. Ore com Ele, se coloque em pé na presença de Deus, confesse a Ele os seus pecados, tenham certeza que Ele te ouve, Ele está aí do seu lado. Eu estarei aqui orando por você. Então, enquanto você ouve o Fabrício cantar, faça sua entrega a Jesus. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai
acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos entende quando ninguém nos entende mais. Obrigado porque o Senhor chora quando a gente chora, sorri quando a gente sorri, porque o Senhor sabe justamente o que a gente passa. Obrigado pelo teu amor que não muda e que nos alcançou nesta noite. Cada um tem sua luta, suas dores, rochas a tirar da vida. Nos dá força, Senhor, nos dá ânimo a prosseguir, que a nossa fé esteja fundamentada na Tua Palavra, que ela independa de milagres, independa de sentimentos, que seja fundamentada nas Tuas promessas, Senhor. Que tenhamos uma noite feliz, uma semana abençoada, onde sejamos instrumento em Tuas mãos para comunicar esse mesmo amor, essa mesma graça, essa mesma paz a todos ao nosso redor, Senhor. Nos despede deste lugar, deste culto, na certeza do Teu perdão, na alegria da salvação, para que em breve estejamos contigo para sempre. Tudo isso oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.